Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre a liturgia diária que nos fala do chamado que Deus nos faz para sermos seus servos e confiarmos em sua palavra e em seu plano para nós. Deus nos escolhe pelo nome, nos forma e nos envia para cumprirmos a sua vontade. Ele tem um plano para cada um de nós, uma missão que só nós podemos realizar. Ele nos dá os dons e as graças necessárias para obedecermos aos seus mandamentos. Ele nos fala através da sua palavra e nos revela o seu caminho. Somos chamados a ser como Abrão, que confiou em Deus e deixou sua terra e sua parentela para seguir a Deus. Somos chamados a ser como os justos, que caminham sem pecado e praticam a justiça fielmente. Somos chamados a ser como os discípulos, que entram pela porta estreita e seguem Jesus. Que possamos também nós reconhecer a voz de Deus em nossas vidas e responder com fé e esperança. Que possamos também nós ser servos de Deus, confiantes em sua palavra e em seu plano. Seja a luz das nações, anunciando a salvação de Deus com alegria. Primeira leitura. Deus faz uma aliança com Abrão e lhe promete uma descendência numerosa e uma terra abençoada. Leitura do livro do Gênesis. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ló, que acompanhava Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A região já não bastava para os dois, pois seus rebanhos eram demasiado numerosos, para poderem morar juntos. Surgiram discórdias entre os pastores que cuidavam da criação de Abrão, e os pastores de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus ainda habitavam naquela terra. Abrão disse a Ló: "Não deve haver discórdia entre nós e entre os nossos pastores, pois somos irmãos. Estás vendo toda esta terra diante de ti? Pois bem, peço-te, separa-te de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita, se fores para a direita, eu irei para a esquerda." Levantando os olhos, Ló viu que toda a região em torno do Jordão era por toda a parte irrigada, isso antes que o Senhor destruísse Sodoma e Gomorra, era como um jardim do Senhor e como o Egito, até a altura de Segor. Ló escolheu, então, para si a região em torno do Jordão, e foi para o Oriente. Foi assim que os dois se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, enquanto Ló se estabeleceu nas cidades próximas do Jordão, e armou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram péssimos, e grandes pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: "Ergue os olhos e, do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda essa terra que estás vendo, eu a darei a ti e à tua descendência para sempre. Tornarei tua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua descendência. Levanta-te e percorre este país de ponta a ponta, porque é a ti que o darei." Tendo desarmado suas tendas, Abrão foi morar junto ao carvalho de Mambré, que está em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura nos conta como Deus fez uma aliança com Abrão e lhe prometeu uma descendência numerosa e uma terra abençoada. Deus também mudou o seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Esse é um exemplo de como Deus nos chama pelo nome e nos forma para sermos seus servos. Ele tem um plano para cada um de nós, uma vocação específica que só nós podemos realizar. Ele também nos dá uma terra prometida, que é o reino dos céus, onde viveremos eternamente com Ele. Para isso, precisamos confiar em Sua palavra e obedecer aos seus mandamentos. Assim como Abraão deixou sua terra e sua parentela para seguir a Deus, também nós somos chamados a deixar tudo o que nos impede de seguir a Deus e a nos colocar a caminho com fé e esperança. Salmo responsorial. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. Senhor, quem morará em vosso Monte Santo? É aquele que caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente, que pensa a verdade no seu íntimo e não solta em calúnia sua língua. Que em nada prejudica o seu irmão, nem cobre de insulto seu vizinho, que não dá valor algum ao homem ímpio, mas honra os que respeitam o Senhor.
Não empresta o seu dinheiro com usura, nem se deixa subornar contra o inocente. Jamais vacilará quem vive assim. O Salmo responsorial nos apresenta os requisitos para morar no Monte Santo do Senhor, que é a sua morada. São requisitos éticos e morais, que mostram como devemos viver em comunhão com Deus e com o próximo. É aquele que caminha sem pecado, que pratica a justiça, que pensa a verdade, que não calúnia, que não prejudica, que não suborna, que não empresta com usura. Esse é um exemplo de como devemos ser testemunhas da luz e da salvação de Deus no mundo. Ele nos convida a ser santos como Ele é santo, a imitar o seu amor e a sua misericórdia. Ele nos promete que quem vive assim jamais vacilará, mas terá a sua proteção e a sua bênção. Evangelho. Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue, não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho nos ensina duas lições importantes. A primeira é sobre o respeito pelas coisas santas e pelas pessoas. A segunda é sobre o caminho da salvação. Jesus nos diz para não darmos aos cães as coisas santas, nem atirarmos nossas pérolas aos porcos. Isso significa que devemos valorizar o que é sagrado e não o expor ao desprezo ou à profanação. Também significa que devemos respeitar as pessoas e não as tratar com desprezo ou violência. Jesus também nos diz para fazermos aos outros o que queremos que eles nos façam. Essa é a regra de ouro da moral cristã, que resume toda a lei e os profetas. Jesus ainda nos diz para entrarmos pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Isso significa que devemos escolher o caminho da vida, que é seguir a Jesus, mesmo que seja difícil e exigente. Esse é o caminho que leva à vida eterna, mas são poucos os que o encontram. Mensagem final. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala do chamado que Deus nos faz para sermos seus servos e confiarmos em sua palavra e em seu plano para nós. Deus nos escolhe pelo nome, nos forma e nos envia para cumprirmos a sua vontade. Ele tem um plano para cada um de nós, uma missão que só nós podemos realizar. Ele nos dá os dons e as graças necessárias para obedecermos aos seus mandamentos. Ele nos fala através da sua palavra e nos revela o seu caminho. Somos chamados a ser como Abrão, que confiou em Deus e deixou sua terra e sua parentela para seguir a Deus. Somos chamados a ser como os justos, que caminham sem pecado e praticam a justiça fielmente. Somos chamados a ser como os discípulos, que entram pela porta estreita e seguem Jesus. Que possamos também nós reconhecer a voz de Deus em nossas vidas e responder com fé e esperança. Que possamos também nós ser servos de Deus, confiantes em sua palavra e em seu plano. Que Deus nos abençoe e nos guarde em sua paz, em seu amor e em sua fé. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição.